Querido catequista, querida catequista, vamos seguindo pelos nossos caminhos aqui, pelos caminhos de Mateus, seguindo os seus trilhos. Se lembra bem? Aqui estamos a falar da estrutura do Evangelho de Mateus, como é que ele organizou a sua narrativa, o seu Evangelho, mas com isso não queremos ver apenas uma espécie de estruturação literária, mais do que a organização literária conferida ou adotada pelo evangelista, nós queremos ver a mensagem e conhecê-la. Se recorda bem, Mateus, entre outras possibilidades, adotou uma espécie de, aqui usamos a imagem dos trilhos, 2 trilhos. Atuação de Jesus, outro, ensinamentos de Jesus. Parece algo, a título de ilustração, paralelo, o caminho de uma ferrovia. Os 2 trilhos, que parte eu estou aqui retomando, recapitulando, toda essa introdução, o Messias chegou, começou o percurso, até chegar à paixão, morte e ressurreição, e o trem segue. Vamos observar hoje, o nosso estudo de hoje, estamos aqui, atuação de Jesus. A parte da atuação de Jesus compõe, você pode ver aqui, vamos separar para ficar melhor visualizado, Mateus 13:53 até 17:27. 13:53 são alguns poucos versículos, depois tem o capítulo 14, 15, 16, 17, é uma parte longa, esta da atuação de Jesus. Para então, depois o ensinamento. Voltemos. Então, aqui tem a Vanessa para ajudar hoje, a Vanessa, colaboradora aqui na Cúria, no setor de catequese. Nós vamos aqui, 13:53, eu gostaria que você acompanhasse, tivesse em mãos a sua Bíblia, querido catequista, querida catequista. Se você observar bem, 13:53 está na parte final de um texto de atuação de Jesus, 13:52, na parte final, vamos aqui observar, está 13:53, está em continuidade imediata com 13:52. O ensinamento de Jesus era o discurso em parábolas. Concluído o discurso em parábolas, começa o outro, começa imediatamente aqui, 13:53. Você pode ler, por favor, Vanessa, mas não já no 53. Leia a partir de 13:51, o final do discurso em parábolas. Vamos lá. Entendestes todas essas coisas? Responderam-lhe, sim. Esta é uma particularidade do Evangelho de Mateus, esse tipo de interrogação. Jesus que explica, os discípulos que compreendem. Mateus é mais generoso com os discípulos, ele é mais concessivo até, digamos assim. O mestre, Jesus, que ensina, os discípulos que compreendem. Mas daí, vai um pouquinho mais. Então lhes disse, por isso
todo escriba que se tornou discípulo do reino do céu. Observe aqui, todo escriba. O escriba eram os que conheciam a lei judaica, mas um escriba que se tornou discípulo do reino dos céus. Sabe que, Vanessa, não é que se tornou. Originalmente está escrito, todo escriba que foi feito discípulo, na voz passiva, para dizer, alguém que foi transformado de escriba para discípulo, mediante o ensinamento de Jesus. Mas segue um pouquinho mais, filha. É semelhante ao proprietário que do seu tesouro tira coisas novas e velhas. Todo escriba que foi feito discípulo tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Aqui é uma referência àqueles judeus que foram feitos discípulos e que se tornaram cristãos. Tira do seu tesouro coisas novas, aderiram ao cristianismo. Tira do seu tesouro coisas mais do que velhas. O velho parece algo de... não ajuda. Antigas. O velho parece algo de pouca força, de pouca efetividade. Agora, o antigo é o rico tesouro do judaísmo. Mas era escriba, foi feito discípulo. É quase que... E dizem que esse era o evangelista, Mateus. Mas é algo difícil de confirmar. Bem, agora começamos 13:53. Concluía-se aqui, é só observar, concluía-se aqui 13:1:52, 13:53, aqui estamos nós. Pode começar, por favor, menina. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, partiu dali e, dirigindo-se para a sua pátria, pôs-se a ensinar as pessoas que estavam na sinagoga. Ei, venha comigo, partiu dali. Tudo isso aconteceu às margens do lago de Tiberíades, aqui nas vizinhanças de Cafarnaum. Por aqui. Partiu dali e foi para Nazaré, uns 30 quilômetros. Próximo. Para quem faz esse percurso caminhando, é um bom percurso, é um bom trecho. Foi para Nazaré, sua pátria. O que aconteceu lá? De tal sorte que elas se maravilhavam e diziam: de onde lhes vem essa sabedoria e esses milagres? As multidões, ele foi ensinar na sinagoga, não é isso? E aí, pode repetir? Pôs-se a ensinar as pessoas que estavam na sinagoga. Lá de Nazaré. De tal sorte que elas se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Isto é, como pode alguém filho do carpinteiro, mais do que carpintaria no sentido de que compreendemos hoje, era uma espécie de trabalhador que trabalhava por dia segundo o que encontrava. Hoje se fala no campo boia fria, mas em muitos ambientes é o trabalho jornaleiro. E como é que é? Nos diferentes pontos se põe lá e alguém encontra, às vezes até por casualidade, para o trabalho. Um filho destes, tanta sabedoria, estão associando a humildade, a origem muito humilde de Jesus, colocando em contraposição àquilo que ele revelava. Destacam mais a sua incapacidade. Como pode tanta sabedoria para alguém tão
A compreensão que tinham de Deus é que ele se manifestava mediante as potências humanas. E aqui temos um filho de carpinteiro. Segue. Não é ele, o filho do carpinteiro? Não se chama a mãe dele Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Antes que surjam perguntas, mas então Jesus tinha irmãos? Maria teve outros filhos? Olha, naquele tempo, você tem irmãos, irmãs? Filhos do seu pai e da sua mãe, sua família, irmãos. Naquele tempo, filhos, pais, mães, primos, parentes, vizinhos. Era um grande clã. Nós diferenciamos primos, cunhados. Não era assim naquela época. Todos irmãos. Então, para a pergunta e a curiosidade que aflora imediatamente, a explicação é essa. O conceito de família naquele tempo era bem outro. Segue. E as suas irmãs não vivem todas entre nós? Donde então lhes vêm estas coisas? E se escandalizavam dele. Escandalizar-se não é um palavreado chulo ou que fere a suscetibilidade e a sensibilidade das pessoas. Escandalizar-se, escandalon, é uma pedra que alguém, ao caminhar no caminho, nela tropeçava e caía. Eles caíam ou não conseguiam crer que alguém, filho de carpinteiro, lá de uma mãezinha pouco conhecida, todo humilde, pudesse ser portador de sabedoria e de prodígios. Não conseguiam perceber em Jesus os traços de Deus atuando entre os seus. O problema não era falta de possibilidades de compreensão intelectual, era falta de fé. Pode ver como conclui, vai lá. Mas Jesus lhe disse: não há profeta sem honra, exceto em sua pátria e em sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade dele. Então não era a impotência de Jesus, mas a falta de fé. O milagre não é resultado de alguém que onipotente é capaz de, com um ato mágico, operar um prodígio. O extraordinário acontece lá onde a fé é uma realidade ordinária, que faz parte do cotidiano. E daí? Agora vamos começar o versículo 14, o capítulo 14, atuação de Jesus. Vai lá, capítulo 14, segue. Naquele tempo, Herodes, o tetrarca, veio a conhecer a fama de Jesus e disse aos seus oficiais: certamente se trata de João Batista. Ele foi ressuscitado dos mortos e é por isso que os poderes operam através dele. Sabe que naquele tempo havia grandes imagens e uma grande fecundidade e fertilidade religiosa e imaginária. Alguém de poderes tão expressivos e de atitudes atos tão maravilhosos como os de Jesus, como explicar? E aí tomam a história de João Batista, que o autor agora até faz uma espécie de parênteses. Deixa de falar de Jesus para contar a história de João Batista. Sabe por quê, catequista? É que o evangelista pretende mostrar ao seu leitor, assim como João Batista teve uma origem extraordinária, filho de uma senhora estéril e idosa, mas Deus age lá onde a humanidade não consegue vislumbrar sua presença. João, nascimento extraordinário. Jesus, nascimento extraordinário. João Batista anunciou o reino de Deus. Recomendava, convertam-se. E apresentava
como tempos de juízo, Jesus também anuncia o reino de Deus. Olha o paralelismo. Porém, Jesus se diferenciava porque anunciava um reino de perdão, não de menos de julgamento. Depois, agora, João Batista tem um destino trágico. Está anunciando ao leitor, o evangelista pretende que o seu leitor compreenda, de alguma maneira está anunciando ao leitor que o precursor é aquele que vai antes, o precursor terá uma morte trágica, o Salvador terá uma morte trágica. Não é simplesmente para contar a história do que aconteceu com João Batista. É para destacar ao leitor que perceba o caminho de Jesus. Será, de alguma maneira, o caminho do precursor. Depois, João Batista não tem força para ressuscitar. O Salvador tem para ressuscitar todos aqueles que forem fiéis à vontade de Deus, incluindo João Batista, que por causa da missão que abraçou, terminou assassinado. Por isso Jesus diz que João Batista é o maior de todos os profetas. Os outros anunciavam, mas não sabiam quem era. João Batista tinha se encontrado com ele, maior por causa disso. E então agora vamos à multiplicação dos pães. Aqui é preciso atenção. É a atuação de Jesus. Venha comigo, estamos aqui. E no capítulo 14, veja aí na sua Bíblia, por favor, é muito importante que observemos, é um dos textos mais importantes para compreender o messianismo de Jesus. Então, neste caso, nós vamos ler com alguma atenção, e você também aí, catequista, tenha em mãos a sua Bíblia, a nossa menina aqui vai ler agora. Você já conhece de alguma maneira, já leu, já ouviu, já explicou talvez. Quase sempre se chama, eu também pronunciei porque é esse o título que temos nas nossas Bíblias, a multiplicação dos pães. Parece que o título e a atenção se volta para o milagre. Alguns poucos pães se tornaram pães para muitos. Será que é isso? Ela vai ler, vez por outra eu interrompo, e vamos ver, será que a atenção do evangelista é para o milagre ou para um outro tema? Leia, filha, e você acompanhe comigo. Vamos juntos, vai lá. Jesus, ouvindo isso, partiu dali de barco para lugar deserto, afastado. Ou seja, parece que se perseguiram João Batista, podem também ir à procura dele, ouvindo sobre a morte de João Batista. Nós saltamos aqui alguns versículos por razões de tempo. Então, segue, filha. Assim que as multidões o souberam, vieram da cidade, seguindo-o a pé. Sabe, venha comigo aqui no mapa, por favor. Voltou-se, foi para a cidade de Cafarnaum. Não é que ele atravessou o lago daqui para aqui. Não foi esse o percurso. Daqui foi para o outro, não foi para o outro lado. Manteve-se na mesma margem, porém deslocou-se de barco. E a multidão, como foi a multidão? Pode ler, filha? Assim que as multidões o souberam, vieram das cidades, seguindo-o a pé. Isto é, Jesus seguia pelo mar, chamado mar, e as multidões pela margem. Acompanhavam o barco. Jesus no barco, as multidões caminhando. Ele navegava, as multidões caminhavam. Segue. Assim que desembarcou, viu uma grande multidão
e, tomado de compaixão, curou seus doentes. Compaixão. Sabe, filha, compaixão não é ter dó. A palavra compaixão está associada, vem até do grego, que tomou por sua vez do hebraico. A palavra compaixão e a palavra útero é a mesma. Assim como o útero acolhe a vida, protege-a, faz-la crescer e quando pode viver fora já coloca para a luz, assim o útero materno, a compaixão, Jesus não tem apenas dó, tem uma compaixão, dói nele a dor de um povo. O útero acolhe a vida, protege-a, ele acolhe, acompanha, ajuda-os a caminhar. O que vai fazer? Não é um mero sentimento, é um sentimento nobre que inspira um comportamento e uma decisão. Foi isso que Jesus sentiu. Mas o que eu perguntei, será que a atenção maior é sobre o milagre? Segue, filha. Chegada a tarde, aproximaram-se dele seus discípulos, dizendo: o lugar é deserto e a hora já está avançada. Despede as multidões para que vão ao povoados comprar alimentos para si. Opa, Jesus sentiu compaixão e os discípulos se preocuparam que pode ter problemas para eles. Senhor, despede-os que vão até o povoado e que comprem. O problema deles é deles. Eles não sentem compaixão. Olha aí. Jesus sentiu compaixão, os discípulos sentiram preocupação consigo. Despede-os que comprem, que resolvam, solucionem seus dramas. Em Jesus dói a dor do povo, nos discípulos não dói a dor do povo. Segue, vamos observar. Mas Jesus lhes disse: não é preciso que vão embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Começa um contraste, uma diferença. O problema eles preocupados, que solucionem seus dramas. Jesus, ofereçam vocês. Jesus sentiu compaixão, eles não. Segue. Ao que os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Disse Jesus: trazei-os aqui. E tendo mandado que as multidões se acomodassem na grama, tomou os 5 pães. Um instantinho, só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Os discípulos têm os olhos voltados para as suas incapacidades. Só temos 5 pães. Eles não interpretam a situação a partir de Jesus, mas a partir de sua própria insuficiência. Segue. Tomou os 5 pães e os 2 peixes. Elevou os olhos ao céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partindo os pães, deu-os aos discípulos e os discípulos às multidões. Opa, o que está acontecendo? Sentar-se na grama. A grama faz lembrar do pastor, da pastagem, das ovelhas, dos salmos. Lembra, o Senhor é meu pastor, nada me falta, em verdes pastagens. Lembra que eu fiz a pergunta, será que a intenção do evangelista é destacar o milagre? Parece que a grande mudança, além do milagre que houve, é nos discípulos. E os discípulos oferecem ao povo o que receberam do seu Senhor. Como o catequista é chamado, enviado, a oferecer aos catequizandos o que recebeu do seu Senhor. Os discípulos olhavam para o que lhes faltava, só temos 5 pães. E a dor daquele povo não lhes doía, não sentiam compaixão.
Jesus tomou o pão, passou para eles e eles para as multidões. Segue, menina. Todos comeram e ficaram saciados, e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Mas os discípulos não falam do milagre, não, o evangelista não fala do milagre, só narra que ao final houve pão para todos. Mas a passagem dos discípulos daquela sua insuficiência para a adesão, ofereceram só o que tinham, tudo o que tinham. Era pouco, mas era tudo, e não faltou o pão para ninguém. Será que o evangelista pretende destacar a grandeza do milagre, filha, ou o processo de mudança no coração dos discípulos, na sua opinião? Processo de mudança. Fale bem alto, porque esse microfone ele não capta vozes pequenas, vozes baixas. O processo de mudança. Então, catequista, não precisamos mostrar aos catequizandos o tamanho do milagre de Jesus, mas mostrar aos catequizandos o que a amizade com Jesus pode fazer no coração do discípulo. Entendeu, filha? Entendi. Sigamos um pouco mais. Aí, aqui, eu sei que eu estou me demorando nesses poucos versículos, mas estamos no centro, estamos em questões centrais do que queremos abordar em modo catequético. Por isso aqui vou me demorar, vou com um pouco mais de paciência, de vagar inclusive, para que compreendamos catequeticamente o que o evangelista pretendia do seu leitor. Se não é uma lista de milagres, nós vamos nos compadecer, nos maravilhando com milagres, um depois do outro. Mas aí, será que a vida é feita todos os dias de grandes milagres, ou é de um cotidiano que exige uma disposição interior transformada pela amizade com Jesus Cristo? Vamos logo a seguir, por favor. Logo em seguida, forçou os discípulos a embarcar e aguardar. Que versículo você está? 22. Versículo 22, você também aí, observe, vem comigo, olha aqui, eu vou até tirar aqui para que você acompanhe bem a pontinha da caneta. Olhe, vem comigo. Ele forçou os discípulos, daqui aproximadamente, forçou a quê? Forçou os discípulos a embarcar e aguardá-lo na outra margem. Opa, na outra margem? Então vamos aqui para esse lado, ó. Vamos aqui para esse lado. Sabe, filha catequista, atravessar o lago parece que é apenas uma barca, remar era remo que se usava e ir para outra direção. Na mente do evangelista há algo mais do que o deslocamento espacial. Atravessar o lago é reminiscência de uma antiga travessia. Lembra no Antigo Testamento, catequista, quando teve a travessia do Mar Vermelho, com sentido de Páscoa? O discípulo também precisa aprender a seguir o Senhor, fazer sua travessia e viver sua Páscoa. Mas volte ao início desse versículo outra vez, filha. Logo em seguida, forçou os discípulos a embarcar e aguardá-lo na outra margem, até que ele despedisse as multidões. Sabe que o verbo que aí foi traduzido por forçar, e está certa a tradução, outros dizem obrigou, forçar, é que eles não queriam ir para outra margem. Não queriam fazer sua travessia. Estava muito bom ficar lá. Depois de um milagrão daquele, vamos ficar por aqui. Jesus forçou a fazer sua Páscoa, sua travessia, seu caminho.
Discípulo, discípula, não se concentre no maravilhamento do milagre. O caminho é mais exigente. O seguimento vai requerer uma fé tal para a qual não é mais o milagre que vai sustentar as motivações. Obrigou-os. Mas um pouquinho mais. Segue, filha. Tendo-as despedido, subiu ao monte a fim de orar a sós. Ao chegar a... Porque o que será que ele orou lá? O que é que ele rezou? O evangelista não diz. Mas passou a noite lá. Bom, os discípulos fazem sua travessia, as multidões já foram, seguem seu caminho saciadas, subiu à montanha. Sabe por quê? Porque se ele olhasse para a magnificência dos seus milagres, ele poderia ser tentado a gostar da fama, do prodígio, da projeção, da glória. Foi se encontrar com o Pai. A intimidade com o Pai assegura-lhe a fidelidade à vontade do alto, senão ele pode se saciar de suas próprias grandezas. Os discípulos fazem sua travessia, o povo foi e ele se encontra com Deus para orar. Deixa eu lhe explicar. A gente somos chamados a rezar, filha, a orar. Não para pedir para que eu peço e Deus um belo dia vai atender. Não é isso. É que quem ora interpreta pessoas e situações a partir de Deus. Quem não ora interpreta pessoas e situações a partir de si. Jesus subiu à montanha para orar, para interpretar o que fizera, para olhar tudo com os critérios e as lógicas de Deus e não as suas. Sabe que às vezes na oração é Deus que nos pede. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas não foi afastado, né? Foi o Pai que pediu. Assuma. E deu forças. Não esqueça. Jesus orava não porque era a praxe ou era hábito das práticas religiosas daquele tempo. Não é por isso. É porque se não se encontrar com o Pai, tudo o que fizer será segundo as suas próprias disposições, sensibilidades e critérios. Não esqueça, catequista, não existe uma boa catequese sem intimidade com Jesus. Não se trata de lições a dar, mas de experiências a partilhar. Jesus fez assim e foi fiel deste modo. Não excluamos nunca a oração. Porque já percebeu, catequista? Quando oramos menos, somos mais tensos, nervosos, até agressivos. Nossas palavras ferem mais. Compreendemos menos os limites dos outros. Até para perdoar é muito mais difícil. Quando cuidamos da nossa intimidade com o Pai, estamos mais em paz. Nossas palavras ferem menos. Até nossa intimidade se torna mais humilde. Não é para pedir que eu vou rezar, mas é para estar em sintonia com o Pai. Mas vamos lá, estamos aqui nos estendendo, mas é que as questões aqui são bastante candentes. Não podemos passar com rapidez. Mas observemos um pouco mais. Segue, filha. Ao chegar à tarde, estava ali sozinho. O barco, porém, já estava a uma distância de muitos estádios da terra, agitado pelas ondas,
pois o vento era contrário. Olha, não esqueça, catequista, ouvindo assim, parece que o evangelista quer simplesmente dizer que lá estão aqueles 12 num barco remando e fazem todo o seu esforço, mas sozinhos, só com as suas próprias forças, eles não conseguem chegar a outra barca, a outra margem, desculpe. O evangelista quer dizer mais do que isso. O vento contrário, alguém conhece, sabe? Alguém é capaz de frear o vento? O mar agitado, alguém é capaz de acalmar o mar? E os discípulos só com suas forças não conseguem chegar a outra margem. Barca sempre foi, desde o início do cristianismo, imagem da igreja e suas travessias, e suas incapacidades de sozinha fazer suas travessias. E aí está a comunidade dos discípulos. 12, imagem do povo de Israel. Gente que não consegue, não tem forças próprias para fazer sua travessia. E daí? Na quarta vigília da noite, ele dirigiu-se a eles. Quarta vigília da noite seria lá pelas 2:30, 3 horas da madrugada. Por que quarta vigília da noite? Porque é a hora na qual mais intensa e densa é a escuridão. Escuridão faz lembrar trevas. Trevas é a imagem do mundo do pecado. Os discípulos sozinhos não têm forças. E daí? Ele dirigiu-se a eles caminhando sobre o mar. Os discípulos, porém... Caminhando sobre o mar. Será que ele caminha lá, assim, não afunda? Que Jesus caminhou sobre o mar e que tem poder para fazer isso, nenhuma dúvida. Mas o evangelista quer dizer algo mais do que isso. Lá no fundo do mar habitam as potências malignas, as potências diabólicas. Era assim que se pensava naquele tempo. E Jesus caminha sobre o mar e aquelas potências não têm nenhuma autoridade sobre ele. Os discípulos não conseguem fazer sua travessia. O vento e o mar que são capazes de impedi-los. Mas Jesus deixa, mesmo no meio da escuridão, vem em socorro da comunidade de discípulos, a igreja. Vai lá. Os discípulos, porém, vendo que caminhava sobre o mar, ficaram atemorizados e diziam... Claro, alta madrugada vem alguém caminhando sobre o mar. Vamos rir? Mas não é propriamente esse tipo de susto que nos faz. Não tem aqui o caráter risível. Eles sabem, eles se percebem impotentes para fazer suas travessias. E não conseguiram reconhecer o seu Senhor. O Senhor estava próximo e eles não percebiam. Segue. E diziam, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus lhes disse logo, tende confiança, sou eu. Opa, sou eu, faz lembrar o Antigo Testamento, eu sou aquele que sou. Ele veio, aproximou-se da comunidade de discípulos para que eles sejam capazes de fazer seus percursos, seus caminhos, suas travessias. Anda, menina. Mas Jesus lhes disse, Pedro, interpelando-o, disse, Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas. E Jesus respondeu, vem. Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Mas sentindo o vento... Opa, até Pedro não, ele também não afunda quando vai ao encontro do seu Senhor. Vai. Mas sentindo o vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Nossa! Parece que o problema de Pedro e dos discípulos... Pode ler esse último versículo? Para frente.
Não, o último que você leu. Mas sentindo o vento, ficou com medo. Ah, catequista, parece que o problema de Pedro não é o vento, não é o mar, não é que o que está lá no fundo do mar. O que é? Vai lá. Mas sentindo o vento, ficou com medo. Começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus estendeu a mão prontamente e o segurou, repreendendo-o, homem fraco na fé. Opa! Isto. Imaginemos que você é Pedro agora. Pedro, seu problema não é o vento, não é o mar, é sua insuficiência de fé. Mas eu estendo a mão. É isso que o evangelista pretende que o seu leitor compreenda, querido catequista, querida catequista. Não são as dificuldades vindas de fora que turbam a capacidade da igreja a seguir, mas são os problemas vindo de dentro dos discípulos, de dentro, do fundo, daquela realidade mais profunda da existência do discípulo, a insuficiência de fé. Porém, o Senhor vem em socorro quando o discípulo clama por socorro. E agora vamos, então, observar no capítulo 15. Temos que andar um pouco. Eu me concentrei nessas duas narrativas aqui, nessas duas unidades literárias. A da multiplicação dos pães, assim chamada, e da travessia, Jesus caminhando sobre as águas. Mas agora temos que andar com um pouco mais de celeridade e chegamos ao capítulo 15. O que temos aí? Leia o capítulo, só o que há no título ao início do capítulo 15, filha. Nesse tempo, chegaram-se a Jesus. Não, só o título. Discussão sobre as tradições dos fariseus. Então, depois do capítulo 14, a atuação de Jesus, a multiplicação dos pães, assim chamada, ou a educação dos discípulos para o serviço, o pastoreio ao povo, talvez seja o melhor título. Depois Jesus caminhou sobre as águas e chegamos ao capítulo 15 que você está vendo aí na sua Bíblia. Ao mesmo tempo em que o trem caminha, roda, viaja, acentuam-se as tensões contra as lideranças judaicas, contra as lideranças, contra os fariseus e outros responsáveis pelos regramentos e pela estrutura religiosa daquela época. O capítulo 15, quase todo ele se concentra nestas tensões. Vamos observar, estamos em viagem, atuação de Jesus. Capítulo 15. Qual é o título, por favor? Discussão sobre as tradições dos fariseus. Depois o capítulo 15, versículo 10, qual é o título? Ensinamento sobre o puro e o impuro. Depois vamos ao versículo 21, sempre aí acompanhe aí na sua Bíblia, querido catequista, querida catequista, 15, 21, o que é que temos? Cura da filha de uma mulher cananeia. Uma mulher cananeia. Nós já conhecemos. Jesus fora para uma região, Tiro, Sidônia, região pagã. Sabe que, naquele tempo, na mentalidade judaica, o bom judeu que pisasse em território pagão,
ao retornar deveria se purificar porque estava num estado de impureza religiosa. E Jesus vai até lá e ainda atende uma mulher e ainda conversa e os discípulos novamente têm dificuldades. Jesus nessa parte aqui, além de atuar, educa os discípulos. Querem ver? Vamos comigo. Observemos o versículo 15, capítulo 15, versículo 23. Vai. Ele, porém, nada lhe respondeu. A mulher. E daí? Então seus discípulos se chegaram a ele e pediram-lhe: despede-a, porque vem gritando atrás de nós. Não é porque Jesus faz porque tem compaixão com os discípulos. Resolva logo, porque esses gritos aqui estão a nos incomodar. Olha o que está acontecendo. Vimos no capítulo 14, despede-os e que se arranjem, por favor. Vão lá e comprem o que precisam. Dai-lhes vós mesmos de comer. Agora aqui os discípulos novamente despedem, porque essa mulher aqui é muito chata, Senhora. Da parte de Jesus, vai lá. Jesus respondeu: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nossa, parece que ela que é estrangeira, então para ela, Jesus não tem nada a fazer. Era essa a mentalidade do reinante na Palestina entre os judeus. Se alguém quer herdar a misericórdia de Deus, tem que se tornar judeu. E aqui o evangelista está tentando colocar na boca de Jesus um argumento do judaísmo, mas em vista do quê? Para novamente observar um dado curioso. Qual? Vai lá. Mas ela, aproximando-se, prostrou-se diante dele e pôs-se a rogar: Senhor, socorre-me. Ele tornou a responder: não fica bem tirar o pão dos filhos e atirá-lo aos cachorrinhos. E tirar da mesa para alimentar, porque os judeus chamavam os pagãos de cachorros, cachorrinhos. Jesus usou a linguajar daquele usual àquela época, mas com uma outra intenção. Vamos observar qual. Vai. Ela insistiu: isso é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ainda que seja só um pouquinho, Senhor, é suficiente para minha filha. E olha a resposta de Jesus. Diante disso, Jesus disse-lhe: mulher, grande é a tua fé, seja feito como queres. Os discípulos dizem: despede-a porque está a nos incomodar. Jesus para ela: mulher, grande é a tua fé. Ao mesmo tempo, vem comigo, catequista, vamos lá. Ao mesmo tempo, aqui na atuação de Jesus, ao mesmo tempo que crescem as tensões com as lideranças judaicas, por um lado, por outro, Jesus está a educar os discípulos em crescerem nas suas experiências de fé. É a segunda ou terceira vez que nessa parte falamos de fé. E a tensão com as lideranças judaicas cresce. Então vamos aí a segunda multiplicação dos pães e agora vamos ainda a uma outra parte importante que não podemos passar em branco, deixar passar em branco. Vamos ao capítulo 16. Não podemos seguir todos os versículos numa espécie de caminho linear, mas ainda permanecendo, filha, aqui. Capítulo 16, versículo 13. Pode ir, filha. Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem?
Venha comigo, por favor, catequista. Olha aqui, Cesareia de Filipe. Está bem aqui ao norte. Olhe. Cesareia de Filippo. Aqui está escrito em italiano, mas é esta região. Bem ao norte. Região fértil. Muitas pastagens. Muita produção. Muita produção, muita circulação de mercadorias, comércio vibrante, região rica. Foi lá para falar o quê? Vamos observar. Precisava ir até lá? Vamos ver. Segue. Capítulo 16, mas também eu esqueci de lhe dizer, né? Versículo 13. Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem dizem o homem ser filho do homem? Disseram: uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou um dos profetas. Sabe o que está acontecendo, catequista? É que naquele tempo se imaginava que quando um desses profetas, que já estiveram entre o povo de Israel, voltar, este é o sinal de que o Messias está próximo. Mais uns 2 a 3 meses e ele estará. E pensavam que Jesus era um desses profetas, porque o Messias imaginado por eles era um Messias de grandeza, de prestígio, de fama, de grande potência, e que enxotaria os romanos que estavam dominando aquela região. Também líder militar. E Jesus, filho de um carpinteiro, será que é? Será? Vai lá. Então lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Viva Pedro! Resposta correta. Mas daí vamos um pouco mais. Agora nós vamos passar para o versículo 21. Sempre lá em Cesareia de Filipe, lugar longe de Jerusalém. Olha, tem tudo aqui, segue margeando o Jordão, vem, até chegar em Jerusalém. Um caminho longo. Segue, vou mostrar por quê. A partir dessa época, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos ser necessário que fosse a Jerusalém e sofresse muito por parte dos anciãos. Lá na região cheia de triunfos e de riquezas e de prosperidade socioeconômica, assunto Jerusalém e o que mais? Jerusalém e sofresse muito por parte dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto e ressurgisse ao terceiro dia. Imagine na mente daqueles discípulos. 5.000 pessoas, de 5 pães, pão para 5.000. Atravessou, nem o mar é capaz de frear, e nem o vento. Caramba! Os discípulos cada vez mais seguros de que agora estarão bastante convictos e terão grandes projeções como o seu mestre. E foram até a região mais próspera. Quem sabe também muitos confortos e possibilidades e conquistas. Assunto, a cruz. Segue. Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita, Senhor, isso jamais te acontecerá. Não cabia na mente dos discípulos da época, mas também hoje. Às vezes queremos invocar o nome de Deus para ter sucesso, ou para não ter cruz.
Até você, né? Deve ter se perguntado, filha, porque está com uma doença delicada. Por que isso comigo, meu Deus? Não se perguntou? Alguma lágrima? Nada tão humano como Pedro. Mas está a dizer ao leitor de hoje, ele vem até o discípulo e estende a mão. Todavia, da parte do discípulo, o que o evangelista quer mostrar ao seu leitor discípulo de qualquer época? O que é que Jesus disse? Ele, porém, voltando-se para Pedro, disse: Afasta-te de mim, Satanás. Não me serves de pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. Coitado do Pedro, né? Ele quis ajudar o Senhor a poupá-lo de uma cruz. Nunca isso, que Deus não te permita, invoca até o nome de Deus. Levou uma lambada, pobre Pedro. Isto é, afasta-te de mim, Satanás. Sabe, catequista? Naquele tempo, Satanás era considerado adversário. Depois, hoje, já sabemos que é o diabo. O inimigo, a força opositora a tudo o que Deus sonha para a humanidade. Mas, originalmente, o nome Satanás, da língua uma das línguas, falha-me agora a memória, das línguas dos filisteus, lembrei. Satanás para falar de adversário. Pedro não querer seguir para Jerusalém é colocar-se como adversário. Não querer a cruz é ser adversário de Jesus. Observou aí no último versículo, quero ouvir novamente, e o catequista que está acompanhando quer ouvir novamente. Vou explicar. Leia, filha. Ele, porém, voltando-se para Pedro, disse: Afasta-te de mim, Satanás. Tu me serves de pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. Dai-lhe vós mesmos de comer. Jesus obrigou os discípulos a fazer sua travessia. Os discípulos disseram: atende-a, despede-a porque está a nos incomodar. E Jesus a atendeu não porque ela os incomodava, mas porque era uma mulher de fé. Agora, Pedro, embora não querendo o sofrimento de Jesus, qual era o problema dele? Não tens os pensamentos de Deus, mas os dos homens. Pedro, o que falta é isso. A mudança própria da conversão altera, muda, redireciona sentimentos, escolhas, opções, interpretações e comportamentos. A mudança é na inteireza do discípulo. É isso que o evangelista pretende. Não é que Pedro era um sujeito mau, longe disso. Era sincero, era espontâneo, era expansivo. Mas ele gostaria de uma experiência de discipulado, de seguimento de Jesus, seguir com ele, mas sem a cruz. A cruz era derrota, fracasso. E a tentação de Pedro era associar a ação de Deus com sucesso humano. E hoje, quanta gente invoca o nome de Deus para não ter cruz e para vencer os outros e para ter sucesso para si. Não é o Deus revelado por Jesus Cristo. E então o anúncio da paixão e as palavras de Jesus. Quem quer me seguir, tome sua cruz e venha comigo. Hoje vamos parar nessa parte aqui dos ensinamentos de Jesus. Vimos os capítulos 14, 15 e 16. Vamos ver ainda uma parte aqui, 17, e depois o ensinamento. Ou melhor ainda,
talvez já podemos agora passar para o ensinamento de Jesus. E se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Compartilhe com seus amigos também. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, corre lá, se inscreva. E não esqueça de ativar o sininho de notificações, para que todas as vezes que nós postarmos alguma novidade, você seja avisado. Um abraço e até mais!